professor Elias Cadar, da Universidade Federal do Piauí, e estamos aqui participando mais uma vez do Congresso Pensar Contabilidade para falar um pouco sobre a gestão de custos como estratégia para a eficácia empresarial. Então, é um assunto de extrema importância, principalmente no momento em que vivemos hoje e pelo qual as empresas estão passando, atravessando, onde sempre fazer uma boa gestão de custos reflete na própria saúde financeira da empresa, certo? Mas para que nós possamos fazer uma contextualização dentro dos aspectos que abordaremos aqui, se faz necessário trabalharmos primeiramente quais são os objetivos da contabilidade, Basicamente, a contabilidade ela é um sistema de informações onde ela tende a fornecer dados, fornecer informações sobre a posição financeira, sobre fluxos de caixa, sobre o desempenho da empresa para subsidiar a tomada de decisão dos diversos stakeholders. Então, a contabilidade está muito aliada a um processo de tomada de decisão. E o objetivo da tomada de decisão é exatamente extrair das demonstrações contábeis e de outros documentos e análises informações que são úteis sobre o desempenho da empresa, certo? E é esses usuários que vão tomar decisão com base nessas informações são os mais variados possíveis. Então, nós temos investidores, nós temos credores, nós temos os próprios concorrentes que se valem também das análises, das demonstrações que são publicadas, nós temos os colaboradores, governo, então, os vários segmentos aí que se interessam pelas informações geradas pela contabilidade. Tá? Se nós vamos fazer um ciclo de análise de decisão, de um processo de tomada de decisão, dentro de um aspecto da análise, nós temos uma análise contábil, que é exatamente a compreensão do modelo contábil, da forma que o modelo, da forma que os demonstrativos são elaborados. Nós temos uma análise financeira, que é exatamente a avaliação, medir o desempenho, tá? Para que nós possamos, a partir daí, tomar decisão com base numa análise prospectiva, que é exatamente aquela perspectiva de previsão do futuro. Então, dentro desse aspecto, o que nós podemos reforçar? Que todos os dados que são gerados pela contabilidade societária, elas são dados oriundos do passado, já que eu me valio de dados históricos para fazer os registros, dados que ocorreram. Mas eu preciso, aí, dentro dessa perspectiva, dentro dessa prospecção de previsão do futuro, dar uma nova roupagem a esses dados, exatamente para quê? Para que eu possa prever o futuro, prever o que possa acontecer e, a partir daí, tomar a decisão. Qual a melhor decisão que precisa ser avaliado diante de um determinado cenário. Então, se nós formos fazer uma contextualização também do cenário atual, nós vivemos num mercado cada vez mais competitivo, onde não existem mais barreiras, é cada vez mais latente a preocupação dos empresários com os seus custos, independentemente do segmento empresarial, independentemente do porte da empresa, certo? Se busca cada vez mais políticas de preços de venda altamente competitivos, então por conta de que não há mais barreiras, então existe uma competição mais acirrada dentro desse processo, e o consumidor ele busca sempre produtos melhores com preços menores, para que eu possa tomar uma decisão, eu preciso me valer de informações atualizadas, e eu preciso tomar a decisão com rapidez. Então, para que eu possa tomar uma decisão com rapidez, eu preciso que a informação esteja disponível exatamente no momento em que eu precisar. Então, ela precisa estar pronta para que eu possa tomar a decisão de
por exemplo, fazer uma promoção, de eu entrar em determinado mercado, né? Então, a gente precisa ter informações prontas para que subsidie esse processo de decisão que muitas vezes precisam ser tomadas da noite para o dia, né? Dependendo da oportunidade que se vai ter esse processo, ok? Diante disso, pessoal, qual é a importância do gerenciamento de custos, né? Então, na realidade, custos hoje, a gestão de custos, ela vai muito além da questão da avaliação de estoques e de controle. Nós sabemos que a empresa em si, ela precisa estar de olho basicamente em quê, né? Ela precisa estar de olho no custo, ela precisa estar de olho no seu caixa e ela precisa ter o efetivo controle disso, né? Porque sem caixa, obviamente, a empresa morre, né? E ela precisa controlar, que é para avaliar se efetivamente aquilo que foi planejado foi de fato executado, né? Mas se faz importante gerenciar custos exatamente por quê? Porque primeiro não se tem controle da receita, né? Não temos controle hoje sobre a receita. Existe uma equipe de marketing, existe uma equipe comercial, certo? Mas não se existe o efetivo controle, certo? Das questões das vendas e dos resultados, certo? Então, a gente precisa da sinalização do mercado exatamente para que nós possamos ter o controle dessa receita, certo? O resultado, o lucro, evidentemente, ele depende da receita, né? Então, se faz necessário um efetivo controle do custo, né? Exatamente por conta de que eu, com base no meu custo e com base na minha receita, eu vou chegar a princípio no meu lucro, que vai precisar aí balizar e pagar todas as despesas e formar o resultado final da empresa, né? O custo, ele afeta o caixa. Então, por isso que precisa de um efetivo controle de custos, certo? Para que o meu caixa seja cada vez mais eficaz, né? Então, eu preciso ter um efetivo olhar especial para os custos da minha empresa, certo? Para que eu possa, a partir desse momento, né, exercer aí, otimizar o meu caixa, né? Para que com esse caixa, né, possa gerar resultados que vão garantir a perpetuidade. Então, a garantia da perpetuidade, o caixa, né, e o resultado, eles são fundamentais, né? A concorrência, ela gerencia custos, né? Então, nós precisamos ter ciência de que o meu concorrente, ele busca conhecer os seus custos, né? Ele busca fazer um bom gerenciamento de custos. Então, a concorrência, ela se preocupa com os custos. Então, consequentemente, ela pode estar gerando aí melhores resultados, né? E um outro aspecto de fundamental importância da gestão de custos é exatamente a compreensão por parte das pessoas. As pessoas precisam compreender que cada uma, na sua tarefa, ela consome recursos e que vai impactar o resultado da organização. Qualquer funcionário, qualquer colaborador, qualquer pessoa que atua dentro da empresa, ele consome recursos. E a partir desse consumo de recursos, obviamente, impacta o resultado empresarial, né? Então, as pessoas, elas precisam estar bem cientes, né, da compreensão das suas atividades, das suas funções, e ciente de que o resultado que ela produz, fruto do seu trabalho, ele vai impactar também o resultado da empresa. Isso só para citar alguns aqui, porque nós poderíamos também estar avançando e citando outras importâncias, outros aspectos e características de uma boa gestão de custos. Então, para que nós possamos dar continuidade, a gente vai começar a entrar exatamente no aspecto de que toda empresa, seja ela comércio, seja ela serviços, seja ela indústria, ela precisa conhecer bem os seus custos, né? Mas para que ela conheça bem os seus custos, nós precisamos
dar orientação no sentido de saber a diferenciação entre custos e despesas, que muitos empresários confundem, né? E isso de maneira natural, porque eles estão aí bastante interligados, né? Então, basicamente, nós podemos dizer que custos é todo aquele gasto que é utilizado, né, para a produção de um bem ou de um serviço, certo? Então, para a produção aí da atividade fim da empresa, né? Seja para que ela se propôs, a que ela foi criada. E quando nós estamos falando de despesa, né, são gastos aí com bens ou serviços que já não são utilizados na atividade produtiva, né? Mas sim com a intenção de se obter receitas, tá? Então, para que nós possamos aí fazer um paralelo e, de uma certa forma, fazer um gerenciamento no sentido de esclarecer bastante o que é custos e despesas, custos é todo aquele gasto que está ligado a um processo de produção, né? Seja ele qual for, né? Elaboração de relatórios, se eu faço consultoria empresarial, produto final, né? E despesa é aquele que está efetivamente ligado à venda, né? Dito isso, pessoal, o que nós precisamos ter em mente, né? Que quando eu estou falando de uma indústria, o que eu vou considerar como custo? Basicamente, os materiais que vão formar a matéria-prima, material de embalagem, etc., né? Com alguns outros aspectos. Os insumos aí que são consumidos para a produção, né? Então, se eu sou uma indústria têxtil, eu vou ter tecido, eu vou ter linha, eu vou ter botão, por exemplo, né? Se eu sou uma movelaria, eu vou ter madeira, eu vou ter estofados, alguma coisa nesse sentido. E a mão de obra direta, que é exatamente aquela mão de obra, aquele funcionário que trabalha executando, né, diretamente na linha de produção, certo? Esse é um aspecto. Se eu sou do segmento do comércio, o meu custo é exatamente o valor da aquisição das mercadorias que eu vou revender. Eu já estou comprando uma mercadoria pronta, consequentemente eu vou fazer a venda dessa mercadoria, né? Então, o preço aí dessa mercadoria eu posso considerar como meu custo. E se eu sou do segmento de serviços, né, é a mão de obra direta aplicada. Então, se eventualmente eu trabalho com uma consultoria financeira, por exemplo, aquela pessoa que faz a análise dos relatórios, aquela pessoa que elabora o próprio relatório, né, aquilo eu posso considerar como mão de obra direta e é efetivamente o material que vai ser aplicado no consumo aí para essa produção. Então, a gente observa que, dependendo do segmento de atuação empresarial, nós temos aí custos que são diferentes, né? Então, por isso que se faz importante conhecer a empresa, verificar o rol de gastos da empresa, para, a partir daí, fazer a separação entre o que é custo, que no primeiro momento é o que vai nos interessar, e o que é despesa. As despesas, elas basicamente estão atreladas a receitas, né? Então eu tenho despesas que podem ser fixas, como despesas com administração, já que elas independem da questão da venda, né? É a minha estrutura aí da minha empresa, né? Elas são determinantes no resultado, porque efetivamente elas vão reduzir os meus resultados, porque elas vão precisar ser pagas, né? E por isso precisa de um efetivo controle, né? Com mais rigor, certo? E um controle constante, né? Por isso que é importante se trabalhar com a questão dos provisionamentos, né? E devem ser adequadas à necessidade de cada tipo de empresa, né? E aqui, em relação às despesas fixas, eu posso considerar o aluguel, né? Se é da parte administrativa, eu posso considerar valores de telefone, salários, né? Da parte administrativa da empresa, encargos sociais, o próprio valor do contador, né? Da consultoria que se é aplicada, né? Prolabore, manutenção, certo? Então, todas essas são valores fixos, consideradas despesas. Por quê? Porque não estão atreladas efetivamente
a minha produção, né? E eu tenho despesas variáveis, né? Que essas despesas variáveis, elas são relativas à comercialização. Então, elas são despesas que são proporcionais às vendas e, é claro, que vão influenciar diretamente nas margens de ganho. Basicamente, aqui a gente tem a comissão que se paga aos vendedores como um incentivo de vendas, certo? Mas que o valor dessa comissão vai estar atrelado ao quantitativo, né? A quanto, né, de vendas eles vão fazer. Então, dito isso, pessoal, é importante que, depois que se faça a separação entre custos e despesas, é importante saber que os custos eles se dividem em fixos e custos que são variáveis, tá? E aqui um conceito bastante importante e que vai influenciar a minha forma de gestão. Por quê? Porque quando eu estou tratando de custo fixo, o que é custo fixo, pessoal? O custo fixo é aquele custo que não sofre variação até o limite da capacidade de produção, né? Então, a gente pode observar nesse gráfico aqui de baixo, que a gente observa assim, uma reta paralela, né? A gente observa uma linha reta, certo? Por quê? Porque esse custo ele tem características de ser fixo. Então, ele não vai sofrer variação independentemente da minha produção, tá? Mas é importante observar que esse custo ele é fixo até a minha capacidade produtiva. Por exemplo, se eu tenho um escritório na área de consultoria empresarial, eu tenho capacidade de trabalho, de atendimento, por exemplo, de 30 horas por mês, né? 300 horas por mês, 15 empresas, numa hipótese qualquer, né? Desse aspecto, o que eu vou precisar fazer, né? O custo que eu tenho que seja fixo, que esteja alinhado à minha linha de produção, como nós já observamos, mas que não está diretamente na execução do serviço, e aí aqui a gente pode ter uma mão de obra indireta, né? Que é aquela mão de obra que não trabalha na execução do serviço em si. Nós podemos ter o aluguel da minha área de produção, né? Ou qualquer outro, nós podemos ter depreciação do meu maquinário. Esse custo ele se torna fixo até a minha capacidade produtiva. Significa dizer que, se eu precisar aumentar a minha capacidade de produção, eu vou precisar fazer novos investimentos. Esse meu custo fixo ele aumenta, mas depois ele mantém a linha reta e a linha constante. Tá? Então, por exemplo, na indústria, eu tenho capacidade de produzir 1000 unidades de um determinado produto, certo? Mas eu preciso aumentar para 1.300 unidades de determinado produto. Então, eu vou precisar fazer novos investimentos, mas o meu custo ele continua com a característica de custo fixo. Tá? Então, o custo fixo ele é exatamente aquele que não sofre variação na sua totalidade até o limite de capacidade de produção, certo? E vai permanecer constante independentemente da minha quantidade produzida, tá? Diferentemente do meu custo variável, né? Então a gente observa no gráfico acima que o meu custo variável ele está sofrendo, como o próprio nome diz, variações. Por que ele está sofrendo variações? Porque ele está atrelado à minha produção. Então, se eventualmente eu sou uma indústria, quanto mais produtos eu fabricar, mais matéria-prima, mais tempo de mão de obra eu vou utilizar. Se eu não fabrico nada, então eu não vou consumir nada. Então, o meu custo fixo, o meu custo variável, ele é variável, certo? Ele é variável na sua totalidade, né? E vai variar de acordo com a minha capacidade de produção, com a minha quantidade produzida. Então, quanto mais eu produzir, mais horas eu vou gastar, mais recursos eu vou consumir. Então, consequentemente, vai ser maior o meu custo variável. Quanto menos for a minha produção, consequentemente, menos custo, menos recursos eu vou consumir. Então, o custo variável é aquele que sofre variação na sua totalidade,
certo? Diante da quantidade produzida. Então, eu posso estabelecer uma relação direta, né, entre o produto que eu estou fabricando, o serviço que eu estou prestando e o gasto que eu estou efetuando, certo? Então, por isso que há essa variação diferentemente do custo fixo, ok? E aí, dentro de um conceito bastante importante, mas que confunde muitos empresários e até a própria contabilidade societária, quando a gente vai trabalhar na consecução dos resultados, né, fazer uma análise. Né? E aí aqui a gente chama para uma reflexão. O custo fixo, ele é custo do produto, do serviço, ou ele é custo da empresa? Né? E para que nós possamos responder essa pergunta, é de fundamental importância, porque isso vai impactar diretamente na minha forma, né, de elaborar os meus relatórios e, consequentemente, na minha análise. Né? O que nós precisamos ter em mente, pessoal? Se eu for considerar o custo fixo como o custo do produto, como o custo do serviço, né? E nós vimos que no conceito aqui de custo fixo é aquele que não tem relação com o produto ou serviço, exatamente porque ele não sofre variação independentemente da empresa estar produzindo ou não, né? É o aluguel que eu preciso pagar, é a minha mão de obra que eu preciso trabalhar, né? Que precisa ser paga também, é o seguro, a depreciação da minha máquina. Então, a gente observa que se eu for considerar esse custo como custo do produto ou custo do serviço, eu vou ter que estabelecer um critério para distribuir esse custo. Vou ter que estabelecer um critério para ratear esses custos. Certo? E o critério precisa ser definido por mim. Né? Mas se a gente for fazer uma análise, por que eu tenho esses custos que são fixos? Né? E nós vamos falar um pouco mais sobre rateio logo a seguir. Mas por que eu tenho esse custo fixo? Por que eu pago aluguel? Por que a minha máquina deprecia? Por que eu pago a mão de obra indireta? Por que eu pago seguro? Tá? Aí a gente vem para a pergunta, né? Nós temos esses gastos porque eu produzo alguma coisa ou porque eu tenho uma empresa? Eu posso, na prática, se a gente fizer uma análise, eu posso produzir sem esses gastos? A resposta é sim. Né? Eu posso perfeitamente passar um mês sem pagar o aluguel e isso não vai impactar na minha produção. Eu vou continuar produzindo da mesma forma. Produzindo ou não, a minha máquina ela vai continuar depreciando. Né? O meu imóvel da área parte fabril ela vai estar vai estar assegurado, então eu vou continuar tendo as despesas com seguro, certo? Então, se a gente for fazer um paralelo, se a gente for fazer uma análise mais fria do processo, né, o custo fixo, ele existe não porque eu estou produzindo alguma coisa, mas sim porque eu tenho uma empresa. Né? Tanto que, dentro do seu conceito, ele é aquele custo que existe independentemente de eu estar produzindo ou não. Né? Então, esse custo, ele é custo da empresa. Ele não é custo do produto, ele não é custo do serviço. A análise anterior ela se faz importante exatamente por quê? Porque isso vai impactar primeiro o meu cálculo do ponto de equilíbrio, né, que eu acho que é um fator primordial para a questão do gerenciamento de custos e das tomadas de decisão. Né? Segundo, porque se eu considero como custo do produto, né, eu vou precisar estabelecer um critério de rateio para isso. Né? Então, eu vou precisar estabelecer que o meu aluguel, por exemplo, eu vou distribuir aos vários produtos que eu tenho por um determinado critério. E eu não tenho uma relação direta de causa e efeito. Né? Então, qualquer critério que eu utilizar, ele vai estar sendo arbitrário, ele vai estar sendo muito subjetivo. E aí, a partir desse momento, eu posso estar onerando mais ou um produto
em detrimento de outro e, consequentemente, a minha decisão sobre aquele produto, sobre aquele serviço, pode ser uma decisão equivocada. Eu posso, eventualmente, estar buscando uma descontinuidade de produto ou buscando aumentar o preço de um produto por aquele produto não ter a rentabilidade necessária que o empresário quer, exatamente por conta de uma análise dessa. Então, se faz muito importante essa relação e essa análise, né? E isso o consultor ele precisa discorrer e discutir isso com o gestor, né? Para que possa passar efetivamente essa visão para ele. Né? E aí a gente chega num segmento bastante importante dentro de um processo decisório, que é a análise do ponto de equilíbrio. Né? Porque se a gente for fazer análise do ponto de equilíbrio, primeiro ele é fundamental num processo de tomada de decisão referente a investimentos, referente a planejamento de controle de lucro, né? Lançamento ou corte de produtos, né? Alterações de preço de venda conforme o comportamento de mercado. Então são alguns exemplos onde a análise do ponto de equilíbrio ela se faz importante para que se possa efetivamente, né, fazer uma avaliação, né, se aquele produto, se aquele serviço, se aquele mercado ele tem condições, né, de atender aquela demanda, né, de atender aquela necessidade empresarial. E uma empresa ela está equilibrada, né, como o próprio nome diz, assim como uma balança está equilibrada quando as suas receitas se equiparam aos seus gastos, aos seus custos e às suas despesas. Então significa dizer que a empresa ela não está tendo nem lucro e ela não está tendo prejuízo, né? Então ela está numa situação de equilíbrio. Mas se a gente for traçar aqui um ponto ou um exemplo prático, né? Se a gente for tratar um exemplo prático, o que nós temos aqui que observar, pessoal? Vamos imaginar que uma empresa ela tem um faturamento mensal de 100 mil reais, ela tem 30 mil de custos fixos e ela tem 60 mil de custos variáveis, conforme nós estamos apontando aqui. Né? Para que nós possamos calcular o ponto de equilíbrio contábil, isso é, o quanto que a empresa precisa comercializar e vender para que ela não entre, para que ela não tenha nem lucro e nem prejuízo, primeiro a gente precisa calcular a margem de contribuição dessa empresa, desse produto. Né? E o conceito de margem de contribuição ele é muito importante, por quê? Porque basicamente a margem de contribuição ela é a receita de venda menos os custos e despesas variáveis, né, daquele produto ou daquele serviço. Então, observe, é a receita líquida de vendas que esse produto me gera, que esse serviço me gera, deduzido dos custos dos custos variáveis de fabricação e das despesas variáveis de comercialização. Então, a gente observa que, efetivamente, tudo que está atrelado a esse produto ou a esse serviço é o que vai compor a margem de contribuição. Eu preciso vendê-lo e eu preciso ter aí um custo e uma despesas de fabricação e de comercialização. Então, essa margem de contribuição é a real contribuição que o produto que o serviço traz para a minha empresa, para, a partir daí, eu pagar o que é fixo e, consequentemente, formar o resultado. Então, eu estou aqui considerando, né, dentro daquela nossa discussão anterior, que a parte fixa da empresa ela é uma parte que está ligada porque existe uma empresa e não porque se fabrica um produto. Né? Então, a margem de contribuição é a real contribuição, é a rentabilidade efetiva que o produto traz para pagar o que é fixo e, consequentemente, formar o resultado. Então, como é que eu calculo essa margem de contribuição, pessoal? A partir desses dados que eu tenho. Então, eu tenho o faturamento menos os gastos variáveis, dividido aí pelo faturamento. Então, eu tenho um faturamento de 100 mil menos 60 mil de gastos variáveis, né? Dividido por 100 mil. Então, eu estou com uma margem de contribuição aqui de 0,4. Né? E qual seria o meu ponto de equilíbrio, pessoal? Meu ponto de equilíbrio seria, como eu falei, custos e despesas fixas de 30 mil, dividido pela margem de contribuição que nós encontramos aqui de 0,4.
Então, na realidade, o meu ponto de equilíbrio aqui seria de 75 mil reais, né? Então, o que que isso significa? E por que que isso é importante? Porque para que dentro da minha estrutura, com os gastos variáveis que eu tenho, com os gastos fixos que eu tenho e com o preço de venda que o mercado paga e que eu efetivamente tenho predisposição de comercializar, eu preciso, para que eu não tenha nem lucro ou nem prejuízo, ter no mínimo uma receita de 75 mil reais. Se eu tiver uma receita de 75 mil reais, se eu tiver um faturamento de 75 mil reais, eu estou com o meu lucro, eu não estou tendo nem lucro e nem prejuízo. Tá? O meu resultado ali está sendo nulo. Então, obviamente, o que eu vender a partir de 75 mil reais, eu vou ter lucro. E se eu vender efetivamente abaixo de 75 mil reais, eu vou estar tendo prejuízo. No nosso exemplo, o nosso faturamento é de 100 mil reais. Se o nosso faturamento é de 100 mil reais, né, e o meu gasto variável representa 60% do meu faturamento, se nós formos fazer uma demonstração de resultado, a gente vai observar que eu vou ter um lucro final de 10 mil reais. Então, consequentemente, o que a gente observa? Se o meu ponto de equilíbrio é de 75 mil, se eu estou tendo, nesse exemplo, um faturamento de 100, obviamente eu estou tendo um lucro. E esse meu lucro contábil, ele é de 10 mil reais. Um aspecto importante que precisa ser analisado por todos os empresários e principalmente para os consultores é fazer análise do ponto de equilíbrio econômico. Porque se nós fizermos uma análise, né, quando a gente está falando de ponto de equilíbrio contábil e quando eu estou falando que eu preciso de 75 mil reais para que eu não esteja tendo nem lucro e nem prejuízo, efetivamente a gente precisa levar em consideração, né, que se eu estou numa minha situação de equilíbrio, significa dizer o quê? Que eu não estou remunerando o capital que eu investi. Né? A empresa, ela precisa, né? Ou o empresário, quando ele vai abrir um negócio, ele precisa avaliar o custo de oportunidade do seu capital. Né? E qual é o custo de oportunidade do seu capital? Ou o que é custo de oportunidade, pessoal? Custo de oportunidade, ele é exatamente aquilo que se abre mão, aquela opção que se abre mão em detrimento de outra. Né? Então, é o que eu deixo de ganhar por ter optado por uma determinada situação ao invés de outra. Então, por exemplo, eu tenho duas opções. Né? Eu tenho uma opção de investir na empresa ou fazer uma aplicação financeira no mercado dentro desse valor que eu preciso investir para abrir uma empresa. E eu resolvo abrir a minha empresa. Então, qual é o meu custo de oportunidade do meu capital? É efetivamente o que eu deixo de ganhar, né, por ter optado abrir a empresa ao invés de aplicar no mercado. Então, isso é quanto o mercado me pagaria. Né? E aí tem outras técnicas de calcular o custo do capital, né, que foge um pouco esse nosso conceito aqui. Mas o que a gente precisa avaliar é que, por exemplo, se o meu custo de oportunidade do capital, pegando o mesmo exemplo, fosse de 16 mil reais, né, qual seria o meu ponto de equilíbrio econômico? Né? E aí aqui eu estou falando já no aspecto econômico. O meu ponto de equilíbrio econômico seria meus custos e despesas fixas mais o custo de oportunidade do capital dividido pela margem de contribuição. Né? Então, eu teria aqui os 30 mil, que seria o meu custo fixo, mais os 16 mil, que seria o custo de oportunidade do capital. Nós poderíamos dizer, seria o valor mínimo de atratividade para que o meu negócio valesse a pena, dividido pela margem de 0,4. Então, na realidade, eu teria aqui o quê? Eu teria que ter um faturamento de 115 mil. Se eu tivesse esse faturamento de 115 mil, e é muito importante a gente observar isso, eu estaria tendo um lucro de 16 mil, certo? Que é exatamente o custo de oportunidade ou o lucro desejado aqui, né? Que nós
que nós calculamos, tá? Vale lembrar que esse custo de oportunidade ele precisa ser bem mensurado, né? Ele não é um custo que ele precisa ser pego de forma aleatória, né? Ele precisa ser bem mensurado com as práticas de mercado, com taxas de mercado, certo? Para que nós possamos chegar num custo mais próximo, num custo de oportunidade mais próximo da realidade e factível pela empresa, né? Então tem toda uma análise dentro dessa conjuntura, né? Então eu precisaria ter o quê? Um faturamento de 115 mil. Vocês lembram que o meu faturamento foi de 100 mil reais. Então, se a gente observa que se eu tenho um faturamento de 100 mil reais, eu estou tendo, se eu faço a minha demonstração de resultado, eu estou tendo aqui um prejuízo econômico de 6 mil. Lembra que o meu lucro contábil foi de 10, né? E aí eu tenho, e o meu custo de oportunidade seria de 16, então o meu prejuízo econômico seria exatamente de 6 mil. Por que é importante a gente fazer essas análises, pessoal? Porque se eu faço análise somente relacionado a 10 mil reais, a gente observa que se eu for buscar a contabilidade vai me dizer que a minha empresa tem um lucro de 10 mil reais. Isso aqui é de fundamental importância e nós precisamos ter bastante atenção para isso, principalmente os empresários e aqueles que trabalham na área de consultoria, né? Então, contabilmente, eu teria aqui um lucro de 10 mil reais. Possivelmente, se eu for fazer a conciliação de caixa bancos do disponível da empresa, eu teria um valor superior a 10 mil reais, né? Porque eu teria ainda aqui, porque na contabilidade eu ainda tenho as despesas com as depreciações, né? Que efetivamente não incorrem desembolsos financeiros, né? Mas reduzem o meu resultado contábil, né? Então, possivelmente, se eu for no caixa da empresa, se eu for verificar os disponíveis da empresa, eu vou ter um valor superior a 10 mil reais. Então, de um ponto de vista contábil financeiro, esse empresário ele pode achar que a situação dele está confortável, porque ele está conseguindo ter recursos financeiros para pagar os seus gastos no curto prazo e a contabilidade está dizendo que ele tem um lucro contábil, ele está tendo lucro contábil, tá? Mas se a gente for fazer uma análise do ponto de vista econômico, esse lucro contábil de 10 mil é 6 mil reais inferior ao mínimo que ele desejava, que era de 16. Então, significa dizer que se existe uma opção no mercado que remunere o meu capital, que é exatamente o conceito do custo de oportunidade, em 16 mil, e a minha empresa está remunerando somente em 10 mil, significa dizer o quê? Que a minha empresa não é a melhor opção de investimento, certo? Existem opções de investimento no mercado melhor do que a minha empresa. E isso aqui se faz muito importante a avaliação e se é todo necessário essa avaliação, certo? Para que porque isso impacta exatamente o empresário muitas vezes de estar captando novos investimentos, está captando novos valores, né? Por quê? Porque essa análise, a contabilidade societária ela não traz. Precisamos ter uma contabilidade gerencial para que nós possamos estar fazendo uma análise com um pouco mais de riqueza e com um pouco mais de detalhe. E aí aqui a gente pode fazer também aquela previsão de futuro, né? O que vai acontecer com o passar do tempo se, por mais que eu tenha um resultado positivo, o meu resultado econômico, a minha empresa não seja uma boa opção de investimento, né? Então, se isso se permanecer constante ao longo do tempo, né, então eu vou começar a ter dificuldades financeiras, né? Por quê? Porque vai existir uma corrosão do poder aquisitivo do capital que eu investi na empresa. Tá? É claro, eu estou falando isso e trazendo esse exemplo simples, mas para despertar
uma atenção e saber que precisa ser toda uma conjuntura analisada. Eu não posso me debruçar somente num aspecto, mas fica atenção para esse aspecto da importância da gestão de custos, né? Porque tudo que nós estamos falando aqui é decorrente da boa gestão de custos que foi feito durante todo o segmento da empresa e do uso das técnicas da contabilidade gerencial. Então, a contabilidade gerencial ela acaba sendo um fator super importante dentro desse segmento, né, de geração de resultados e eficácia empresarial. Dito isso, pessoal, a gente chega no conceito de lucratividade e rentabilidade, né, que também confunde muitos empresários, né, confunde muitas pessoas. Quando eu estou falando em lucratividade, eu estou falando ganho em relação às vendas, né? Eu tenho um mercado altamente competitivo, certo? Eu ganho em relação às vendas, que isso é decorrente do volume, da quantidade que eu venda, certo? E serve para financiar o meu capital de giro e a minha expansão. Então, a minha empresa, ela pode ser lucrativa, né? O que eu estou vendendo, ela está trazendo uma lucratividade para a empresa, mas eu não posso me descuidar da rentabilidade. Que quando eu estou falando em rentabilidade, eu estou falando em ganho em relação ao capital investido, né? Então, eu estou falando exatamente na remuneração do meu capital. Então, eu não posso me ater, né, a somente ter um ganho em relação às vendas. Por quê? Porque se eu fiz um investimento, se eu disponibilizei meu capital para abrir uma empresa, esse capital investido ele precisa ser remunerado, né? Então, aqui a gente está falando em viabilidade econômica do empreendimento e a recuperação do investimento. Então, se a gente for fazer uma análise, essa empresa que eu acabei de exemplificar, ela é uma empresa lucrativa, mas ela não é uma empresa rentável, certo? Ela é uma empresa lucrativa, mas ela não é uma empresa rentável. Por quê? Porque eu não estou recuperando o investimento que eu fiz, exatamente porque o meu capital não está sendo remunerado. Então, é um empreendimento que, num primeiro momento, se não se mudar essa concepção, ele fica com a viabilidade econômica comprometida. Então, o ideal é que as empresas, os produtos, os serviços, eles sejam rentáveis, né? Eu tenho que estar sempre olhando a rentabilidade. Então, por isso que eu preciso pegar todas as demonstrações contábeis, conhecer bem a empresa, dar um tratamento novo para que eu possa prever o futuro. Porque a partir do momento que eu tenho o olho na contabilidade gerencial aliado a uma boa gestão de custos, eu posso prever o futuro e eu posso, diante de determinados cenários, como esse do exemplo que nós trouxemos, a gente mudar o rumo das coisas e partir para que a empresa ela se torne rentável, né? Por isso que aquela máxima de custo, controle, caixa, controle e custo, ele precisa ser bem evidenciado. A empresa precisa estar de olho no caixa, né? Sem caixa a empresa não sobrevive. A empresa precisa estar de olho no custo, né? Para que ela possa gerenciar bem os seus custos. E a empresa precisa ter um efetivo controle para que ela possa verificar onde ela pode reduzir gastos, onde ela pode controlar os seus gastos sem comprometer o seu desempenho, sem comprometer o resultado e sem comprometer os produtos que ela fabrica ou os serviços que ela oferece, né? Então, ela precisa estar com esse tripé sempre em vista, né? Sempre no radar, né? Isso de maneira permanente. E aqui, pessoal, então eu finalizo a nossa apresentação, né? Esperando aí ter contribuído um pouquinho para essa importância do gerenciamento de custos, já que as empresas elas precisam estar sempre com o olhar voltado para os seus custos,
certo? Porque a partir do momento em que ela faz uma boa gestão de custos, ela consegue traga os conceitos da contabilidade gerencial, ela consegue a eficácia organizacional, ela consegue tomar decisões com mais propriedade e, consequentemente, melhorar os seus resultados, né? E aí eu deixo final aqui dessa apresentação, eu deixo aqui uma frase, né, onde você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar onde quer, né? Então, na realidade, o conceito traz uma mensagem de que, na realidade, quem conduz o barco não é o vento, né? Mas sim o velejador, né? Então, você pode ajustar as velas para lhe levar aonde você quer ir, independente da direção dos ventos, né? Até porque a direção dos ventos realmente a gente não tem poder de mudar, né? Então, eu agradeço aqui mais uma vez o convite de estar participando por mais um ano desse grande evento que é o Pensar Contabilidade. Estamos aqui nas redes sociais para que nós possamos trocar ideias, trocar experiências, porque a gente sempre ensina e a gente sempre aprende, né? E aí eu deixo aqui o meu abraço e que vocês todos tenham muito sucesso na vida pessoal e profissional. Fiquem com Deus.